Bom, falando do movimento abolicionista, nós temos três grandes nomes desse movimento: Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio. Eu quero que vocês percebam que são todos negros ou pardos, né, que vão mergulhar profundamente nessa perspectiva de abolição da escravidão no Brasil. Luiz Gama, por exemplo, ele, ainda menino, livre, foi vendido pelo pai como escravo. Depois consegue se libertar da escravidão e passa a aprender o ofício de advogado, que na época era chamado de rábula. A partir disso, ele consegue fazer parte desse movimento abolicionista, defendendo escravos revoltosos na justiça. Tá? Então são três: o André Rebouças e José do Patrocínio também têm descendência negra, parda, que vão lutar ativamente pela abolição da escravidão. Né? É interessante que os três são formados, né? O Luiz Gama, advogado, o André Rebouças, engenheiro, e o José do Patrocínio, jornalista e farmacêutico. Eles estão inseridos nessa nova camada social, que são as classes médias urbanas. São exceções, né, porque são negros, pardos, que acabam tendo um destaque social nessa sociedade. Isso não era comum, mas são indivíduos que vão lutar ativamente pela abolição da escravidão. O Luiz Gama, por exemplo, ele vai atuar principalmente com os escravos presos. Começou a existir, principalmente nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, o julgamento de escravos rebelados, principalmente escravos de ganho. Se rebelavam, se conseguissem comprovar na justiça algum risco de morte por maltrato do seu senhor, ele conseguia a liberdade alegando legítima defesa. Né? E para isso a atuação dos advogados era fundamental, principalmente os advogados abolicionistas. O movimento abolicionista, assim como o movimento republicano, ele vai ser muito ativo nas cidades, nas classes médias urbanas. Tá? Isso não quer dizer que ele não ocorra nas fazendas também. Ele ocorre nas fazendas também. Tá? Então, alguns grupos atacavam senzalas à noite e libertavam os escravos. Isso era muito comum. Se eu não me engano, inclusive o José do Patrocínio vai participar de alguns eventos como esse. Né? Então, o movimento abolicionista ele vinha crescendo no Brasil. O interessante é que, apesar da monarquia ter sido marcada pela presença da escravidão, tanto o André Rebouças quanto o José do Patrocínio eles vão ser monarquistas. E vão ser dois abolicionistas que, com a Lei Eusébio de Queiroz, vão idolatrar a princesa Isabel. Inclusive, o José do Patrocínio vai participar da Guarda Negra. Foi uma guarda de ex-escravos capoeiristas que tinham por objetivo defender a princesa Isabel. Né? E aí um cartaz da Lei Áurea, da abolição da escravidão, Lei 3353, de 13 de maio de 88. Né? E aí um cartaz alusivo a essa lei, aqui um ramo do café, né? Um ramo de café, o fazendeiro e o ex-escravo de mãos dadas celebrando a abolição da escravidão. Algo incomum, tá? Porque mesmo com a abolição da escravidão, o negro continuou sendo mal visto na sociedade, né? Continuou marginalizado. Aí nós temos um jornal, a Gazeta de Notícias, conclamando, vangloriando o ato da princesa Isabel em 13 de maio de 88, Brasil Livre, né? A assinatura pela princesa Isabel da lei de extinção da escravidão no Brasil. Então,
o anúncio aí da Gazeta de Notícias. E aqui uma missa campal, próximo ali ao atual Paço Imperial, uma missa em homenagem à abolição da escravidão, com a presença da princesa Isabel e do Conde D aqui no centro, ó, tá vendo? E aqui contava com personalidades, inclusive aqui nesse meio tem Machado de Assis, né, a figura eminente da virada do século XIX para o século XX, um grande nome da literatura brasileira, estava presente aí nessa missa campal. E aí a princesa Isabel, né, a filha de Dom Pedro II, que assina a Lei Áurea. Há uma interpretação de que a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel tem como objetivo demonstrar que o Império Brasileiro ainda estava vigoroso e agora seria gerido por um novo rumo, né? Seria regido por uma princesa e seu marido, demonstrando juventude, força. Havia uma tentativa de rejuvenescer o Império, né? Já que o Império vinha sendo muito criticado pela presença velha, ultrapassada, retrógrada do Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II começava a sair de cena para tentar construir a imagem da princesa Isabel e do Conde D como sucessores a essa coroa brasileira, né? Algo que não colou muito, principalmente pela figura do Conde D. Bom, terminando o assunto sobre a abolição da escravidão, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela foi um conflito que a gente chama de conflito geopolítico envolvendo a região do Rio da Prata, da Bacia do Prata, que vai durar de 1864 a 1869, 70, quando acaba a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai ela vai envolver basicamente Paraguai contra Argentina, Uruguai e Brasil. Esses três países aqui formam o que ficou conhecido como Tríplice Aliança contra o Paraguai. Tá? O grande objetivo é a gente saber a principal motivação desse conflito. A principal motivação ela vai ser uma disputa entre a região platina, né, a navegação pelo Rio da Prata e seus afluentes, claro. Tá? A gente tem que entender que nesse momento a principal via, a via mais fácil, rápida de locomoção eram os rios. A gente não tinha estrada pavimentada, nós não tínhamos um transporte efetivo com via terrestre, nós não tínhamos um transporte aéreo. Então, os rios, o domínio pela navegação dos rios e seus afluentes era fundamental para escoamento de mercadoria, né, para a circulação de pessoas. O Paraguai, por não ter uma saída para o Oceano Atlântico, via uma séria dificuldade de abastecimento, né, tanto no comércio externo, né, exportação, quanto a própria importação, porque dependia da navegação por rios que passavam por outros estados. E, claro, a cada cruzamento de rios que vinham de outros estados, né, como Argentina e Uruguai, você tinha a taxação. E a taxação de impostos encarecia o produto que era importado pelo Paraguai, assim como encarecia a sua exportação. Então, o domínio, principalmente, aqui está a Bacia do Prata, né, o que a gente chama de estuário platino. Aqui o Rio da Prata. O Rio da Prata ele é importante por dois motivos. Primeiro, que a Bacia do Prata ela é uma desembocadura do rio, né, onde o rio deságua no Oceano Atlântico e, pela sua extensão, é altamente navegável. Né? Então, é uma região ótima para comércio. Segundo, que o Rio da Prata ele corta boa parte do território da América Latina. Então, ele tem uma possibilidade de circulação muito grande, assim como seus afluentes, o Rio Paraná, né,
que ele vem e vai até no território brasileiro, assim como o rio Uruguai, né, que corta também uma região ali fronteiriça e entra no território brasileiro, né? Na verdade sai, porque ele deságua no estuário da Prata. O fato é, o Paraguai tinha essas duas vias, né, de acesso, que era o Rio Paraná e o Rio Uruguai, como possibilidade de chegar ao estuário platino. O problema é que para navegação nesses dois rios, ou o Paraguai tinha que contar com a anuência da Argentina ou do Uruguai, ou até dos dois, porque o estuário do Prata ele era controlado pelas duas margens, tanto o Uruguai quanto a Argentina. Então isso dificultava muito, né? Além do que o Rio Paraná também passava por território brasileiro. Então navegar pelo Rio Paraná precisava da anuência brasileira. Então o Paraguai tinha que negociar com muitas nações para poder promover esse comércio fluvial. O grande problema era o seguinte: Solano Lopes era o presidente do Paraguai, visto pela Tríplice Aliança como um ditador, com a impossibilidade de negociar com a Argentina e o Uruguai. O Solano Lopes vai começar a tentar instigar os grupos políticos rivais em cada país a ascender politicamente, a entrar politicamente no governo e favorecer o Paraguai nessa navegação. Isso traz um problema muito sério, né? Traz um problema de soberania internacional, né? De intromissão política na Argentina e no Uruguai, o que logo leva a Argentina e o Uruguai a se contrapor ao Paraguai. A partir do momento que o Brasil não permite também, não é favorável às demandas paraguaias, não permite um livre acesso ao Rio Paraná, a partir desse momento, o que a gente percebe é que o Paraguai passa a uma ação extremamente ofensiva. Então invade territórios brasileiros, promovendo, na verdade, uma violência desenfreada, né? Invadindo territórios que são, na verdade, territórios nacionais brasileiros. Isso promove uma animosidade entre Brasil e Paraguai, e aí os motivos já estavam traçados para essa Tríplice Aliança, tá? Então a gente costuma dizer que a motivação do Paraguai na guerra era o desejo de navegar pelo Rio da Prata livremente, né? Assim como o interesse argentino e uruguaio era a manutenção do controle pelo estuário do Prata. Queria manter o controle sobre a navegação desse rio e desses afluentes. E o Brasil, principalmente, a defesa da sua integridade nacional. Isso leva a Argentina, Uruguai e Brasil a se aliarem numa guerra, num conflito contra o Paraguai. Então, a grande motivação da guerra é a disputa geopolítica pela região do Rio da Prata. Para quem não sabe, o termo geopolítica ele se refere ao controle político sobre um território, né? Então aqui a disputa geopolítica era sobre o território do Rio da Prata. Isso significa que a região que o Rio da Prata e seus afluentes cortavam eram disputadas por diferentes nações, né? Argentina e Uruguai tentando defender a sua soberania de controle de navegação sobre esse rio, já que o rio cruzava territórios internos desses países, o que é soberania deles, né? E eles podem decidir quem pode navegar ou não nos seus rios, principalmente se estrangeiros podem adentrar ali ou não, né? E o Paraguai, na verdade, queria controlar politicamente essas regiões. Então, a Guerra do Paraguai ela se desenvolve por isso, tá? Há uma teoria antiga que já está ultrapassada, de que o Paraguai se desenvolveu rapidamente a ponto de rivalizar com a Inglaterra, a sua indústria, a Inglaterra temendo que o Paraguai se desenvolvesse, roubasse os seus mercados consumidores, motivou, estimulou
Brasil, Argentina e Uruguai a lutarem contra o Paraguai. Isso é uma interpretação extremamente equivocada, tá? Não é utilizada mais como uma versão histórica. Isso aí está preso à leitura marxista, uma leitura equivocada que foi feita na década de 70 e que não vale mais, tá? Então, o verdadeiro motivo para a Guerra do Paraguai é essa disputa geopolítica pela região do Prata. É claro que a Inglaterra vai se fazer presente nesse processo, né? Aqui a gente tem uma charge até muito interessante. Aqui está o Paraguai e aqui a Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil, né? E aqui a presença da Rainha Vitória, a rainha inglesa, né? Isso é covardia, 3 contra 1, diz o Solano Lopes no Paraguai. E a rainha pensa, só 3? Isso aqui é uma alusão àquela teoria tradicional que já está ultrapassada, tá? A gente pode dizer, houve algum interesse da Inglaterra nesse conflito? Claro que houve, né? Ela não vai motivar, a Inglaterra não vai motivar esse conflito, mas vai se aproveitar comercialmente desse conflito, né? A partir do momento que vende produtos, né? Armamento, munição, fardamento, enfim, para o abastecimento nessa guerra. Então a Inglaterra vai ter interesse comercial porque qualquer guerra gera demanda de comércio. Aí uma imagem de como era visto Solano Lopes, um ditador, cortador de cabeças, autoritário. E aqui uma foto de uma tropa brasileira na Guerra do Paraguai. É interessante ver que aqui a gente tem um membro negro, né? O Dom Pedro II ele vai lançar o projeto de voluntários da pátria. Né? Voluntários da pátria são aqueles que se voluntariam a lutar ao lado do exército brasileiro. Isso vai abarcar, em grande parte, uma grande maioria de negros, principalmente escravos, que com o consentimento do seu senhor, eles vão lutar na Guerra do Paraguai, né? E a esses escravos era dada a promessa de liberdade após o conflito. Então, todo negro escravo que lutasse pelo Brasil, ele poderia ganhar liberdade após o conflito, obviamente, se sobrevivesse. Né? Aí a gente vê um voluntário da pátria, um negro, que foi à Guerra do Paraguai, lutando a favor do Brasil, carregando aí a bandeira do Império. Só que, para a historiografia brasileira, isso acabou causando um paradoxo. Né? Por quê? Você tem logo a imagem de um voluntário da pátria que volta com a vitória do Brasil na guerra, e esse voluntário da pátria volta e cai em si, percebendo que, na verdade, ele tinha lutado por um sistema que oprimia o negro. Né? Então, essa aí é uma charge da época, que já foi utilizada, inclusive, numa prova da UERJ. Na verdade, essa caricatura foi usada mais de uma vez em questões de vestibular, tá? Mas essa aí é da prova da UERJ, que mostra um negro retornando da Guerra do Paraguai livre, vejam aí, calçando sapatos, né? E vendo a escravidão desenvolvendo-se ou desenrolando-se normalmente no Brasil. Isso causa um choque, né? É um paradoxo que vai chocar esses negros que lutaram a favor do Brasil na Guerra do Paraguai. Bom, e isso nos leva ao início do fim, do declínio do Império, tá? São 3 grandes motivações que geram o que a gente chama de declínio do Império no Brasil. A questão militar, a questão social e a questão religiosa. Pessoal, esses são os 3 pilares que sustentavam o trono real e que vão ruir aos poucos no final do século XIX. Então, quando o Dom Pedro II perde o apoio dos militares, da aristocracia rural, ou de parte dela, né, e da Igreja Católica, o Império vai ao chão. Né?
Aqui uma demonstração muito interessante. Eu já comentei com vocês a importância da revista ilustrada, né, publicada aí pelo Ângelo Agostini. Como a maioria da população brasileira era analfabeta, a informação a partir de imagens ela era fundamental. Essa charge também já foi muito utilizada em prova. E ela é muito interessante porque aí você demonstra flagrantemente a visão que se tinha do Império, da monarquia brasileira. Né? O Dom Pedro II velho, cansado, sonolento, sem energia, retrógrado, ultrapassado, deixando o país de lado. Né? Enquanto ele dorme, ele cochila de boca aberta, o país fica largado, né? E o país ali simbolizado pelo jornal. Então essa era uma visão que já vinha sendo discutida nas ruas, de que a monarquia brasileira estava velha, ultrapassada, era um sistema ultrapassado, era um sistema que não cabia mais, era um sistema que, na realidade, ele não se fundamentava mais, né? Ele já estava sem forças. E isso vai ser um ponto de crítica à monarquia brasileira. Para vocês terem uma ideia, há quem analise até na própria literatura brasileira a presença dessa perspectiva. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega Machado de Assis, a figura de Capitu e Bentinho. Bentinho é o cara ultrapassado, avesso a mudanças, ciumento, retrógrado, preso aos costumes tradicionais e tal. A Capitu é a mulher nova, cheia de juventude, com a vida plena pela frente, né? Ela é deslumbrante, ela é apaixonante, ela encanta, né? Há quem analise que a Capitu é a imagem da República que está chegando. E o Bentinho é a imagem da monarquia, que está ficando ultrapassada, está ficando para trás, né? E a monarquia quer tentar controlar esse anseio de uma novidade que é a República, mas não consegue. O Bentinho, a história do Machado de Assis termina sem a gente saber se houve traição ou não. Será que o Bentinho conseguiu controlar a Capitu? Então, essa imagem da literatura brasileira em cima das personagens do Machado de Assis, ela demonstra essa transição do século XIX para o século XX e a chegada da República. Né? E aí é interessante porque, assim, a partir do fim da Guerra do Paraguai, 1870 vai ser marcado como uma grande divulgação do movimento republicano no Brasil. Tá? E isso tem muito a ver com os militares. Por quê? Quando os militares retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam esperando serem tratados com glória, né? A glória dos vencedores, esperando trazerem um novo olhar sobre os militares, né? Eu esperava que não só o povo, mas principalmente o Pedro II prestasse homenagens aos militares vitoriosos da Guerra do Paraguai e, na verdade, os militares brasileiros, o exército brasileiro, quando retorna da guerra, eles são recepcionados de uma forma morna, uma forma inesperada por eles. Né? O Dom Pedro II não dá muita bola para o exército. Alguns historiadores afirmam que o Dom Pedro II não tinha plena confiança pelo exército. Ele gostava muito da Armada brasileira, e aí é interessante, né, que um dos quadros que marca a Guerra do Paraguai, que vai ser pintado posteriormente, é um quadro sobre a Batalha do Riachuelo, que tem um navio em grande escala no quadro, né, e isso é interessante, porque esse navio representa a paixão que o Dom Pedro II tinha pela Armada, talvez pela tradição histórica das grandes navegações portuguesas. Mas o fato era que o Dom Pedro II não tinha muita afeição pelo exército. E os militares vão se descontentar com isso.
tá? E começam a cobrar publicamente o Dom Pedro II melhorias no exército. Essa cobrança pública não vai ser bem vista pelo Dom Pedro II, que vai punir algumas autoridades militares por eles se colocarem publicamente contra a monarquia, cobrarem da monarquia questões que deveriam ser vistas internamente. Nesse momento, os militares, ou boa parte deles, rompem com a monarquia brasileira e começam a defender as ideias republicanas. É interessante a gente notar que essas ideias republicanas já vinham sendo discutidas durante a Guerra do Paraguai, porque ao lutar lado a lado com soldados argentinos e uruguaios, muitos brasileiros, principalmente militares brasileiros, tiveram contato com ideias republicanas desses dois países. É importante a gente lembrar que na Guerra do Paraguai, o único país que se envolve ali, que é monarquista, é o Brasil. Os demais são republicanos. Então esse é o fator predominante para os militares romperem com a monarquia brasileira e começarem a abraçar a ideia republicana. Além disso, a gente tem no século XIX a influência das ideias positivistas. O positivismo, como vocês já devem ter visto em sociologia, é uma teoria que surge em meados do século XIX na França, com Auguste Comte, que pregava o progresso através da industrialização, do racionalismo, da tecnologia. E o positivismo via com bons olhos o ideal republicano. Tá? Essas ideias foram trazidas para o Brasil pelo Benjamin Constant, que era um militar. E rapidamente elas se difundiram pelo exército brasileiro. Então, o positivismo ele vai ser, na verdade, um elemento fundamental para aprofundar essa ideia republicana entre os militares. O fato é, os militares tinham rompido com a monarquia. Cai aí um pilar importante do Dom Pedro II para sustentar o seu poder. Um outro problema que o Dom Pedro II vai enfrentar é a questão religiosa. A questão religiosa vem através do estabelecimento da bula papal de proibição da participação de religiosos na maçonaria. Vamos lá, vamos entender isso. Pessoal, a maior autoridade religiosa católica é o Papa. O Papa dita os preceitos religiosos, é a maior autoridade que todo religioso deve seguir. Principalmente os religiosos confessionais ligados à igreja. Então, uma bula papal funciona como se fosse lei para os religiosos. Qual é o grande problema? A maçonaria, já há algum tempo, mas principalmente no século XIX, ela vai se difundir muito no Brasil, principalmente entre a elite. O Dom Pedro II era maçom, boa parte da elite brasileira era maçom. A maçonaria era um grupo de autoajuda e boa parte da elite brasileira pertencia a lojas maçônicas. E aqui no Brasil, a Constituição de 24 estabelecia o poder moderador. Pelo poder moderador, o Dom Pedro II podia interferir em qualquer decisão que fosse internamente no Brasil. E como o Dom Pedro II era um grande maçom, essa proibição do Papa em relação a religiosos participarem da maçonaria vai ser uma grande afronta para o Dom Pedro II, que resolve que a bula papal não funcionava para o Brasil. O grande problema é, uma ordem do Papa é uma ordem internacional que vale para todo mundo católico. O Dom Pedro II, através do poder moderador, vai negar a efetivação dessa bula papal no Brasil, punindo, inclusive, os religiosos que defendessem essa ideia. Por afrontar uma ordem do Papa, principalmente uma bula papal,
boa parte da Igreja Católica vai romper com o Segundo Reinado. A partir daí, o Dom Pedro II ele perde, mais uma vez, um outro grande pilar de sustentação da monarquia, né? Inclusive, aqui nós temos uma caricatura da época, né, de 1878, que satiriza essa questão religiosa, diminuindo a figura do Dom Pedro II, porque aqui é o Papa que está num nível acima, demonstrando a importância do Papa frente ao Dom Pedro II, né, punindo com a palmatória o Dom Pedro II. A palmatória, para quem não sabe, era uma punição feita nas escolas aos alunos indisciplinados. Então, aqui, pela utilização da palmatória, a figura que se passa é que o Dom Pedro II ele é uma criança indisciplinada, mimada, que não aceita a ordem dos superiores, né? E aqui nós temos republicanos empurrando o Dom Pedro II para a palmatória, né? E a presença de religiosos também ao lado desses republicanos. Então, essa charge, ela satiriza a presença do Dom Pedro II, né, se colocando acima do próprio Papa ou da ordem que o Papa dá à religião ou às igrejas do mundo. Bom, e por último a questão social. A questão social talvez seja a mais importante. Por quê? Com a questão social, parte da elite brasileira ligada à aristocracia rural, principalmente cafeicultora, rompe com a monarquia. Tá? A grande questão, era a abolição sem indenização. Para muitos senhores, e aí havia uma divisão interna, né? Você tinha uma aristocracia que a gente pode chamar de mais tradicional, que estava ligada à escravidão e desejava a manutenção dessa, ou seja, ia morrer agarrado à escravidão. E uma outra aristocracia mais nova, mais moderna, que já tinha percebido que a escravidão não era a principal forma de trabalho a ser introduzido, porque ela não era tão lucrativa como se imaginava, principalmente depois da Lei Eusébio de Queiroz, que o preço do escravo tinha aumentado significativamente, mas essa aristocracia ficava presa ainda a um problema, né? Por mais que desejasse a abolição da escravidão ou que não visse com maus olhos a abolição e já tivesse aderido à imigração, um grande problema que levava essa aristocracia à contrariedade com o Segundo Reinado era a proposta de abolição sem indenização. A gente tem que entender o seguinte, um senhor de escravos numa grande fazenda, seja de qual produção for, ele tinha comprado aquela grande quantidade, aquele plantel de escravos, por um valor muito alto. Então, como o escravo, naquela época, era um patrimônio, o valor que o senhor de escravos tinha naquele patrimônio era muito alto. As grandes fazendas tinham 300, 400 escravos. Então, o valor que tinha se empreendido ali era muito alto. A grande questão era o seguinte, libertar o escravo para uma parte da aristocracia não era o problema. O problema era perder esse patrimônio. Então, a ideia era, eu liberto o meu escravo, mas eu quero uma indenização do Estado. Eu quero que o Estado me pague por esse escravo que está sendo libertado. Como o Estado não tinha dinheiro, não vai desenvolver essa proposta de abolição com indenização. Isso desagrada boa parte da aristocracia rural, que acaba rompendo com a monarquia. A gente tem que entender que essa aristocracia rural ainda sustentava o imperador, em parte porque esse mantinha a escravidão e a ordem social, né? Para vários senhores era interessante ter a escravidão, porque a escravidão representava que você, branco, seria superior ao negro. Se a escravidão acabasse,
essa ordem social seria abalada. E, de outro lado, a aristocracia rural, ela via no imperador ou na monarquia a defesa dos seus interesses. Essa aristocracia começa a perceber que talvez o modelo republicano fosse interessante, porque o modelo republicano daria a possibilidade dessa aristocracia comandar o Brasil. Tá? Então, o que a gente percebe aí claramente é uma possibilidade de manutenção de um sistema que não te diz mais muita coisa em relação à defesa dos seus interesses. Por isso, boa parte dessa aristocracia rural, que era a elite política brasileira, vai começar a se afastar de Dom Pedro II e vai começar a defender a ideia republicana. Porque pela ideia republicana, de repente, o presidente poderia ser um cafeicultor, e aí você não ia depender mais do imperador, ou da boa vontade do imperador. Né? Então, essa aristocracia rural começa a perceber que a ordem política da monarquia já não era mais interessante. Esses três fatores fazem com que a ideia republicana comece a circular com mais força no Brasil. Em 1870, é divulgado o Manifesto Republicano. Talvez a primeira grande indicação de substituição da monarquia pela república. Talvez o primeiro grande texto republicano que é divulgado maciçamente no Brasil. O Manifesto Republicano de 1870 tem uma importância muito grande. E a presença e o poder dos jornais. Aí o Quintino Bocaiúva, um grande republicano, defendendo a ideia de república e de democracia. Aquele gorrinho que ele usa ali é alusão à República Jacobina, que na Revolução Francesa defendeu a ideia de instituição republicana. E isso vai ser um símbolo de república no Brasil. Então a gente vai ver várias imagens em que a ideia de república é passada através desse gorrinho. Aí o Quintino Bocaiúva com um gorrinho e fazendo alusão da importância dos jornais para a divulgação da ideia republicana. Os jornais vão ter muita importância, não só para divulgar a ideia republicana, como também abolicionista. Não demora a surgir em São Paulo, e aqui é interessante, porque a gente tem um símbolo do Partido Republicano Paulista, o PRP, no centro uma árvore de café, e as cores que vão ser posteriormente as cores do estado de São Paulo. Em 1873 é criado o primeiro Partido Republicano Brasileiro, que é o Partido Republicano Paulista. Vejam, o Partido Republicano nasce em São Paulo em volta de fazendeiros do café, da grande força econômica brasileira. Aí um diploma de correligionário, ou seja, de quem se afiliou no Partido Republicano Paulista. A imagem de uma mulher, que era o que representava a República, com a bandeira de São Paulo na cabeça. Então isso é interessante. Mostra para a gente que essa aristocracia rural, essa elite política ligada ao café, já tinha abandonado a monarquia brasileira. E aí, na verdade, percebendo que a monarquia brasileira estava sendo isolada, estava pela bola 7, pronta para ir para o ralo, o Dom Pedro II ele vai tentar demonstrar ainda algum vigor dessa monarquia, força, Vai mostrar que essa monarquia ainda é rica, vigorosa, tem muitos anos de vida, e para isso ele resolve fazer um grande baile em homenagem a um couraçado chileno que tinha aportado no Brasil. E esse baile fica conhecido como o último baile do Império. Aí o bilhete de ingresso e o cardápio de comidas e bebidas que foram servidos na festa. Vejam ali, Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1889. Então, assim, pouco antes, um ano antes, mais ou menos, da proclamação da República. Na verdade, um ano antes, não, desculpa. Alguns meses, menos de um mês antes da proclamação da República, 1889, a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, assim,
Algumas semanas antes da proclamação da República é feito o último baile do Império, né, conhecido como Baile da Ilha Fiscal, e aí uma foto rara que foi descoberta há pouco do Salão Nobre enfeitado. Esse baile contou com a presença dos maiores nomes da elite brasileira. Muitos foram convidados e não foram porque já não concordavam com a manutenção do sistema monárquico. O relato é de que foi um verdadeiro banquete e no final das cerimônias o Dom Pedro II parte para Petrópolis, novembro, calor de verão, para se refugiar do calor, né? A festa rola até altas horas, há quem diga que a festa terminou de manhã, que foi um grande festão. E aí a gente tem, na verdade, o início da derrubada do Dom Pedro II do trono. Né? Por quê? Enquanto rolava o baile, era tramada a proclamação da República. Parte da elite brasileira via esse momento como extremamente favorável. O fato de Dom Pedro II não estar no Rio de Janeiro, está em Petrópolis. Ia promover um ambiente perfeito para a proclamação da República, né? Sem reação direta do Dom Pedro II. E aí o Marechal Deodoro, que a gente vê aqui atrás na imagem, né, na charge, o Marechal Deodoro é convencido a proclamar a República. O Marechal Deodoro, que era um monarquista convicto, né, e muita gente acaba não entendendo por que o monarquista convicto vai ser o símbolo da República. O próprio Marechal Deodoro não via futuro nessa monarquia brasileira, né, principalmente chefiada pelo Conde D, um estrangeiro que aos olhos dos brasileiros ele não era nem um pouco bem visto, né? Então Marechal Deodoro proclamando a República, e aqui é a imagem da República, uma mulher com um gorrinho, tá vendo? A qual se curva a monarquia brasileira. Então a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, na verdade, é uma manifestação de vontade propriamente da elite brasileira, tá? Os grupos propriamente ditos que participam desse movimento são as classes médias urbanas, que têm uma participação mais pequena, né? Principalmente na divulgação das ideias, nos jornais e tal, principalmente os militares. A República vai ser proclamada por um militar, o Deodoro, que está aí no centro da imagem maior, e a aristocracia rural, né? Principalmente ligada ao café. Então, esses dois grupos são os grupos que participam mais ativamente da proclamação da República, né? A gente pode notar aqui a ausência de forças populares. Na verdade, a gente percebe que a proclamação da República no Brasil, ela é um movimento extremamente elitista, tá? É um movimento extremamente elitista, do qual a participação popular vai ficar marginalizada, vai ficar à margem. Muitos brasileiros não sabiam que tinha sido proclamada a República e muito menos o que significava a República. Então, após a proclamação, uma das preocupações que essa aristocracia rural, essa elite política vai ter é construir a ideia de república na cabeça dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros não sabia exatamente o que significava isso, esse termo, né? Sabiam muito bem o que era uma monarquia, sabia quem comandava uma monarquia. Mas em relação à república, não se sabia, porque por mais que as ideias republicanas tenham sido divulgadas, elas eram divulgadas através da imprensa escrita. E a maioria da população brasileira, o povão mesmo, não sabia ler e escrever. Então essas informações eram inacessíveis, né? O que a gente observa aí é que há, nesse momento, a tentativa de uma construção monárquica, mas que não tivesse a presença das intenções populares. Ou seja, a aristocracia rural queria mudar de regime,
mas mantendo boa parte das estruturas econômicas e sociais. Tá? Então, na verdade, eles não queriam uma ruptura total e completa. Eles queriam uma mudança política, mas uma manutenção do sistema econômico e social. Um sistema social extremamente elitista. Um sistema econômico agrário exportador. Isso se manteve. Tá? O que mudou mais profundamente foi o status político do Brasil, que deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república. Sem a participação popular, não houve a defesa dos interesses populares. Os interesses que construíram nossa república foram interesses plenamente elitistas. E aqui a gente percebe isso, né? Aqui é interessante porque, mais uma vez, a imagem da república, né? E aqui o gorrinho, as duas imagens que simbolizam a república, a mulher e o gorro, uma bandeira americana, né? Na verdade, a primeira bandeira brasileira republicana foi uma cópia da bandeira americana, onde as cores eram vermelha e branca. Na bandeira americana, aqui eram verde e amarela. Depois que a gente vai mudar a nossa bandeira para aquela bandeira com lema positivista, e a construção da primeira Constituição brasileira, um sistema presidencialista, divisão de poderes, separação de Estado e Igreja, casamento civil, unidade federativa, enfim. Né? E aqui duas frases que demonstram claramente essa perspectiva da proclamação da República sem a participação popular. Né? De um lado, a gente tem o Aristides Lobo, que era um jornalista da época, que, ao contar a história da proclamação da República nos jornais da época, escreveu a famosa frase de que o povo assistiu à proclamação bestializado, ou seja, com cara de besta, sem saber o que estava acontecendo, né? Mostrando a marginalização completa do povo nesse episódio importante da política brasileira e da história brasileira. E o Lima Barreto também com uma expressão muito interessante, né? O Brasil não tem povo, tem público. Ou seja, o público só assiste, não participa. Ou seja, a gente percebe aí a proclamação da República como um movimento extremamente elitista. Bom, dessa forma a gente termina o conteúdo de Segundo Reinado. O conteúdo de República vai ficar por uma outra oportunidade. E é isso.